Solicito que os deputados possam marcar a presença para a gente abrir a sessão da comissão mista. Senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da comissão mista. Solicito à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17 horas e 8 minutos, sob presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os ilustres deputados Álvaro Guimarães, Alisson Lima, Hamilton Filho, Antônio Gomide, Bruno Peixoto, Charles Bento, Chico Cageli, Coronel Dailton, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Hélio de Souza, Henrique César, Jefferson Rodrigues, Leda Borges, Major Araújo, Paulo César Martins, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Wilde Cambão. Realizou-se a segunda reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos de números 562/19 ao deputado Jefferson Rodrigues. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. O presidente concedeu vista do processo 562/19 aos deputados Alisson Lima, Thales Barreto, Hamilton Filho, Coronel Dailton, Major Araújo, Álvaro Guimarães, Paulo César Martins, Hélio de Souza, pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Lida a ata, está em votação. Deputados concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Hamilton Filho. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Hamilton. Presidente, eu queria fazer uma solicitação ao senhor, que eu acho que é uma questão que é muito importante para o bom andamento aqui da tanto da comissão mista quanto da CCJ. As discussões aqui são muito dinâmicas. A gente necessitaria ter aqui no auditório aqui um tablet para a gente poder ler as matérias, acompanhar as emendas, porque em muitos casos a gente está discutindo aqui e às vezes precisa tirar uma dúvida, que pedem já ter acesso previamente à pauta, mas é uma questão que era importantíssima, se estivéssemos aqui na comissão, o tablet, como tem no plenário, para que a gente possa acompanhar as matérias. Eu queria fazer esse pedido ao senhor, vou fazê-lo também ao presidente Lissauer, porque às vezes a dinâmica das discussões, eu acho que prejudica a gente não ter acesso ao documento aqui de forma digital, de forma instantânea. Então, queria solicitar ao senhor que, caso o senhor ache justo, encaminhar essa solicitação à diretoria de TI, ao presidente Lissauer, que eu acho que é muito importante para facilitar as discussões e a gente poder ter realmente todos os detalhes à mão e à hora aqui. Muito obrigado. A sugestão é válida, deputado Hamilton. Assim que a Assembleia fizer alguma licitação aí para compra de tablets, nós vamos passar essa sugestão. Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Obrigado. Senhor presidente, estou devolvendo aqui o veto parcial da LDO e já manifestando aqui pela derrubada do veto de todas as matérias aqui, em nome do nosso deputado Henrique Arantes, tá? Devolvendo a matéria, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Thales. Presidente, nós temos somente um projeto para ser votado da comissão Apenas mista. um. Por favor, presidente, coloca já em pauta. Estou aguardando o projeto. Senhor presidente, só esqueci de adicionar, só fazer essa solicitação a Vossa Excelência, já que para a gente possa colocar em votação já essa devolução. Esse projeto que Vossa Excelência devolveu, na verdade, ele tem que ser devolvido na Comissão de Justiça. Mas eu vou dá-lo como devolvido. Ele está na Comissão de Justiça. Deputado Bruno, o projeto. Não cabe não.
Passou. Você pode pedir vista para onde? No plenário. Lembrando que esse projeto, vários deputados pediram vistas. Me parece que ninguém se manifestou, então nós vamos colocá-lo aqui em discussão e votação. Quero discutir, presidente, assim que possível. No momento oportuno, passaremos a Vossa Excelência. E já convidando aqui os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nós temos também uma importante matéria a ser votada, são vetos do orçamento, e na oportunidade estaremos também distribuindo todas as matérias apresentadas pelos nobres deputados no plenário, para que possam ser relatadas. Não, mas eu não concordo. Independente, eu discordo. Eu vou caminhar a orientação para votar contra. Carlinhos Peixoto fez todo o levantamento lá para nós. Senhores, Dá um café e uma água. por favor. Atenção aqui, senhores. Senhores, nós vamos colocar então em discussão e votação o processo 0562, que revoga o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei Complementar número 27, 30 de dezembro de 99. Eu coloco em discussão. Discutir, presidente. Vista ao líder do governo? O líder. Pode. Pode pedir. Aí a discussão... Questão de ordem, presidente. Discussão... A discussão pode acontecer. Só um minuto. Questão... Só um minuto. O líder tem essa prerrogativa de pedir a vista final, né? Depois que os deputados solicitam vista. Então, está prejudicada a discussão, mas eu concedo a questão de ordem. Primeiro ao deputado Alisson Lima. Só tira uma dúvida antes de eu discutir, por favor, presidente. É da AGR. Se, ao pedir vista, eu e mais uns 3 ou 4 pares, mesmo assim o líder tem a prerrogativa de pedir. Perdão, ao pedir para discutir, se o líder tem prerrogativa. Você pediu vista na sessão passada, ok? Você tinha oportunidade de fazer lá a sua manifestação. Certo. Fazendo ou não fazendo, quando ele é colocado aqui, o seu voto em separado estivesse apresentado em discussão, o líder do governo tem essa prerrogativa de pedir
uma vista final, ele deve apresentar um voto em separado. Nós colocamos o voto em separado do líder em discussão e votação. Rejeitando, nós iremos apreciar as emendas aqui apresentadas, os votos em separados. Eu posso agora Vamos um de cada vez aqui. eu posso agora dar sequência posso discutir agora. Não, a discussão, quando alguém... Deputado Tales, quando alguém pede vista, a discussão fica prejudicada, não tem discussão. Até porque vai discutir algo que está com vista para alguém. Então, nós não teremos discussão dessa matéria. Então peço uma questão de ordem. A não ser que o líder do governo devolva. Então peço uma questão de ordem. A partir de agora, nós vamos conceder a questão de ordem. Então, primeiro o Tales, depois Vossa Excelência, ok? Presidente, essa matéria, eu queria que... Tião, só um pouquinho, Tião. Essa matéria é uma matéria extremamente importante, que ontem foi pedida uma audiência pública referente a ela, porque a saída hoje da GR, da CMTC, ela tem um impacto muito forte. Hoje, o transporte público de Goiás, dentro da CMTC, o ICMS é zero, porque o Estado contribui também para a diminuição de custo. Quem sai é zero, ICMS, estou te falando, subsidia zero, não tem transporte, o que abastece o transporte público é zero ICMS. O Estado tem uma participação, o que a GR faz? A GR é responsável por cálculo da passagem do transporte coletivo, ela é responsável da avaliação desse valor. Ela tem um papel muito importante. Por exemplo, no último cálculo enviado à GR, ele voltou 3 vezes em relação a isso. Então, como o Eurípides está aqui, Eurípides Bacianufo, presidente da GR, que foi importante aqui, nós votamos, essa matéria tem que ser muito bem discutida, porque o Estado não pode ficar ausente de uma discussão dessa, de uma fiscalização dessa. Amanhã, a própria sociedade vai cobrar, o Estado tem uma participação de dar incentivo, que é não cobrar o ICMS da gasolina, do óleo diesel, do transporte, e de repente ela não palpita no valor, ela quer isentar de uma situação. Então o que eu acho, líder do governo, façam uma audiência pública, o Eurípides tem condições de esclarecer isso muito melhor. Aí uns falam que o segmento empresarial está por trás disso, que não quer a participação do Estado para estabelecer o preço da passagem, porque a gente sabe que 50 centavos, 30 centavos reflete um valor muito alto, e isso a GR sempre foi competente, e também a fiscalização intermunicipal. Então, Bruno, o mais correto aqui é estabelecer uma audiência pública rápida com o Eurípides para poder explicar claramente qual é o objetivo do Estado em relação a essa matéria, porque até hoje não foi. Questão de ordem, deputado Alisson Lima. Eu queria fazer um apelo para o líder de governo, deputado Bruno Peixoto, para ou realmente abrir mão desse pedido de vista, devolver de imediato o projeto para que possamos apreciar aqui na mista, ou realmente trilharmos esse caminho que foi sugerido ontem, inclusive aqui por alguns pares, de se criar uma audiência pública para poder discutir o assunto. De en passant, gente, a grosso modo, eu vejo como nociva a saída da AGR da CDTC. Primeiro motivo é o seguinte, que aos poucos o governo pode estar abrindo caminho para poder sair totalmente, porque o governador hoje participa também. O governador tem voz ativa hoje também na CDTC. Na cadeira da CDTC tem cadeira cativa lá. Então, assim, ao sair a GR, pode sair Ministério Público, pode sair governador, pode sair representante da Câmara de Vereadores, pode sair representante da Assembleia Legislativa, e o assunto ele diz respeito a, no mínimo, 2,5 milhões de goianos que dependem de transporte coletivo. Então é séria essa questão. Hoje, na verdade, o modelo que está se discutindo no mundo é um modelo em que o governo do Estado participa, todos os países do mundo que têm transporte coletivo desenvolvido, é nesse sentido. O governo do Estado participa, o município participa, a União também participa com subsídios, e agora estou vendo o governo Caiado querer, de imediato, já no começo da sua gestão, lavar as mãos em relação ao assunto essencial, que é o transporte coletivo. Faça um apelo para os pares que participam da mista, para que assim que esse projeto de lei, o projeto de lei, que eles tiverem votação aqui aberta para que possamos votar, que todos possamos votar contra esse projeto, mantendo a GR na condição de membro permanente. Desde 1999 foi pactuado, pares. Desde 1999 a AGR faz parte da CDTC e tem direito a voto, inclusive lá. Senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Primeiro, deputada Leda, deputado Tiago Albernaz, depois Vossa Excelência. Senhor presidente, no início dessa tarde, no pequeno expediente, eu utilizei ele no plenário para
discutir exatamente essa matéria. Esse tema é um tema que vem sendo discutido junto à imprensa e que dentro da casa, muitos dos nossos pares aqui, estou vendo que foram pegos de surpresas diante desse assunto que é de grande relevância para toda a região metropolitana e também eximindo a AGR da responsabilidade da discussão da CDTC, a gente não está falando só do transporte público da região metropolitana, não. A gente está falando do transporte público intermunicipal, que também tem a competência da CMTC da discussão. Então é importante que os pares que estão aqui acompanhando essa sessão e que foram pegos de surpresa dessa discussão tão importante para a nossa população, tenham o maior conhecimento do processo. Eu peço ao líder do governo que realize essa audiência pública, como foi proposta aqui pelo Thales, nosso amigo deputado Thales, para que de fato a gente possa ter maiores esclarecimentos. A saída da AGR hoje, da discussão do transporte público, prejudicará não só o andamento do trabalho, como inutilizará os trabalhos da CDTC. Eu testemunhei isso em plenário e volto a dizer aqui junto à comissão. A CDTC perde a sua representatividade caso a AGR, o órgão fiscalizador do governo, se atenha a não participar dessa discussão. Se deixarmos a responsabilidade apenas para os municípios, aonde o Estado não terá competência de fiscalizar, a gente encerra então as atividades da CDTC e transfere essa competência para o consórcio e para as empresas administrarem. Porque, de fato, se a AGR sair dessa discussão, o Estado não tem pertinência nenhuma de votar ou aprovar a questão de aumento ou de melhoria do transporte, senhor presidente. Eu vejo com muita precaução a tramitação desse projeto. Nós precisamos ser responsáveis com a votação de um projeto como esse, que implica na vida de milhares de pessoas diariamente. São muitos pais e mães de famílias que dependem do transporte público e estão preocupados hoje, porque a CDTC é um órgão da qual eu já fui parte dela, já fui membro da CDTC, se reúne apenas uma vez por ano e a única pauta de discussão é o aumento da passagem. Nós precisamos estar atentos a essa discussão. Eu cumprimento o líder do governo pelas vistas e imploro para que a gente faça uma audiência pública. Questão de ordem, presidente. Primeiro, deputada Leda Borges. Bem, eu quero, senhor presidente, chamar a atenção ou observar junto aos meus pares que quando eu falo de estado mínimo e estado necessário, se fala hoje na prática sobre isso. Não há responsabilidade constitucional para que o Estado esteja num conselho como este. Uma lei estadual pode retirar. Então, para que eu ter mais responsabilidade? Deixa para os municípios, desculpa a expressão, nem vou falar, tomar de conta. Então, quando eu digo do estado mínimo, é o desmonte das responsabilidades sociais que o Estado tem em matérias que não estão especificadas na Constituição Federal. Isso é grave. Eu clamo aos pares. Deputado Alisson, tenha meu apoio no seu pensamento de preocupação, o deputado Tiago, porque nós estamos assistindo a uma busca de estado mínimo. Não tenho responsabilidade constitucional? Está expresso lá que o Estado é responsável? Não. Então, eu estou fora. Quero pedir, senhor líder do governo, deputado Bruno Peixoto, que o senhor pediu vistas. Esse assunto é muito sério, porque ele mexe com a vida das pessoas, mexe com a vida dos cidadãos que precisam de transporte público, não só em Goiânia, nem na região metropolitana só de Goiânia, na minha região metropolitana do Distrito Federal. Então, eu quero dizer que hoje esse assunto traz o que eu trago na teoria, é a busca pelo estado mínimo, que se lasque o cidadão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, Wilde Cambão. Eu acho que as agências reguladoras precisam encontrar o caminho de como melhorar o transporte público, de encontrar os modelos, modais, de como desenvolver esse transporte público. Não de sair desse processo. Ao contrário, deviam estar discutindo aqui uma melhor participação, uma ação mais efetiva da GR na solução desses problemas. Ela não pode sair dessa discussão. Ela tem que estar mais presente na discussão. Discussão que é relevante para que possa melhorar de forma eficiente o transporte público, não só na região metropolitana de Goiânia, mas do entorno também. A GR tem que estar participando em todas as discussões pertinentes ao que ela foi criada, senão não precisava ter agência. Questão de ordem, presidente. Deputado Rafael Gouveia.
Presidente, eu não quero aqui entrar na discussão se é viável a saída ou não da GR. Eu quero reforçar aqui o pedido do deputado Hamilton Filho. E também pedir a ajuda do líder do governo, porque se trata de um projeto, pelo que eu percebi, de interesse do governo do Estado. Como que se coloca um projeto em pauta desse, sem sequer nos dar um subsídio para entendermos do que se trata o projeto, a não ser que eu seja o único que estou perdido nesse sentido. Mas pelo que eu vi, todo mundo chegou aqui sem saber do que se tratava diretamente. Lógico que depois começou a discutir aqui, começaram a discutir que a gente foi entender mais ou menos o que é. Mas pôr um projeto em pauta aqui, a gente sequer tem acesso, não tem um tablet para a gente olhar o teor do projeto. E às vezes isso aqui é votado, se perguntar para nós ali fora o que é que nós votamos aqui, a maioria vai sair daqui saber sem falar e explicar realmente o que votou. Então, nos ajude nessa questão, o líder do governo, o nosso presidente aqui, para que nos informe com antecedência sobre todos esses projetos, para aí sim, com propriedade, nós discutirmos se o projeto é viável ou não. Obrigado, presidente. Eu vou encerrar aqui a presente sessão da comissão mista e já convocar a comissão de justiça. Senhores, então está encerrada a presente sessão da comissão mista e eu solicito os membros titulares e os suplentes que estão aqui da comissão de justiça, vamos marcar presença para a gente poder abrir a sessão. Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, na sala das comissões do deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os ilustres deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Virmontes Cruvinel, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Jefferson Rodrigues, Thiago Albernaz, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente expiu os processos número 6, 7, 50, 657, ao deputado Vinícius Cirqueira, ao deputado Hélio de Souza, o processo 991, 200, ao deputado Virmontes Cruvinel, os processos 51, 52, ao deputado Thales Barreto, os processos 53, 188 e 155. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis os processos números 5582/18 e 5580/18. Submetido à discussão e votação, foi aprovado separadamente. Foi devolvido à mesa devidamente relatado pela manutenção do veto o processo 196/19. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 625/19, emendado em plenário, com voto em separado de sua autoria, rejeitando os votos em separado apresentados com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Com os votos contrários dos deputados Antônio Gomide, Hélio de Souza e Leda Borges. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem com a mesma, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Senhores, eu tenho aqui algumas matérias para serem
deliberadas. E outras tantas que eu estou aqui escolhendo os relatores. Eu quero fazer um pedido aos membros da Comissão de Justiça que não se ausentem aqui para que a gente possa distribuir os projetos apresentados pelos deputados. A maioria dos projetos já chegaram aqui, já tiveram a votação preliminar. Então, aqueles que já tiveram votação preliminar lá no plenário e que estão aptos a serem relatados, nós pedimos que Vossas Excelências permaneçam aqui para receber esses projetos para que possam ser relatados. Eu vou colocar então o projeto 0757, de autoria do deputado Paulo César Martins, revoga a lei 19473, de 3 de novembro de 2016, que institui a política estadual para manutenção, melhoria e ampliação da distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. Eu coloco em discussão, encerrada em votação, encerrada. Vista. Vista, Vossa Excelência. Então, vista. Carlos Cabral também. Ao deputado Hamilton. Vista ao deputado Major Araújo. Deputado Carlos Cabral. Processo 1636. Deputada Leda Borges, trata-se de uma emenda constitucional. Esse projeto ficou engavetado aí por algum tempo. E aí nós pedimos para que o deputado Carlos Cabral pudesse relatá-lo. Acontece que o deputado que foi designado na legislatura passada, ele não relatou, acabou por não ter êxito na eleição, então ficou prejudicada aqui a deputada Leda, e esse processo, o Carlos Cabral faz o seu relatório pela aprovação. Eu coloco em discussão. Eu queria, assim, antes de discutir o projeto da legislatura passada, a gente pelo menos entendesse. Tem pedido de vista já do líder. Vossa Excelência pode pedir vista. Vistas. Deputado O Hamilton, CAPT, por exemplo, deputado Hamilton, os projetos da legislatura passada, eles continuam aqui, né? Aqueles que não foram avaliados aqui, né, no plenário, eles vão continuar aqui. Volta e meia a gente vota projeto aqui até do filho do Pedro Ludovico. Se estiver, nós vamos colocar para votar. Vossa Excelência quer vista? Senhor presidente, questão de... Ou a deputada Leda pode dar as explicações a Vossa Excelência. O Mineiro, o líder já pediu vista dele também, já tá. O líder não pediu vista, Pediu? não. Pediu não, líder? Não. Posso pedir por último. Ah, tá. Quem trata o projeto, Leda, por favor? Eu gostaria de esclarecer aos meus colegas que, infelizmente, eu primeiro agradeço ao presidente Humberto Aidar por ter colocado esse projeto em pauta. Esse projeto é uma PEC, ele vem beneficiar todos os 246 municípios, deputado Hamilton, porque a Constituição garante ao Estado que, na lei de responsabilidade, ao Estado e à União, que na lei de responsabilidade fiscal para o teto de pessoal, não se tenha computado o imposto de renda retido na fonte como gasto com pessoal. Então, esse projeto sendo aprovado por esta casa, ele vai beneficiar municípios do senhor, municípios de todos os deputados, porque muitas prefeituras estão ultrapassando o limite prudencial com gasto em pessoal. O Estado já é isento disso, porque a lei diz que ele pode, e esqueceu de falar que para os municípios também poderia. Então, é uma lei que beneficia, é uma PEC que beneficia todos os municípios, todos os gestores. Está aqui um ex-prefeito, Antônio Gomide, eu,
o Amauri, isso prejudica muito a prestação de contas de todos os prefeitos. E ela já lembra do Estado, falta só ser igual para os municípios. É isso. Deputado Hamilton, Vossa Excelência vai abrir mão de vista, vai pedir vista? Abro mão. A mão. Eu peço vista. Obrigado, senhor meu colega, deputado Hamilton. Vista, Vossa Excelência? Vista ao deputado Bruno Peixoto. Humberto, só um esclarecimento, essa vista de 24 horas também ou não? Na CJ... É, de o interstício de uma sessão a outra. Ok? Se amanhã tiver... amanhã a sessão vai ser pela manhã. Sim. Então, para Vossa Excelência entender, deputado Hamilton, e outros deputados que estão chegando agora, pedido de vista, por exemplo, foi agora na comissão. Como amanhã a comissão ela não vai acontecer, porque às 2 da tarde, mesmo havendo pedido em plenário, aí não contou 24 horas. Quando a gente fala que é de uma sessão para outra, porque ordinariamente a gente se reúne terça e quinta. Pediu vista na terça, devolve na quinta. Pediu na quinta, na outra terça. Ok? Processo 2495, deputado Virmontes Curvluinel, impõe que no mínimo 10% das vagas das empresas com fins lucrativos que forem beneficiadas por incentivo ou isenção fiscal pelo Estado de Goiás deve ser reservada aos jovens com idade entre 16 e 29 anos da outras providências. Esse processo foi relatado pelo deputado Cimeison Silveira, que é pela sua rejeição. Eu coloco em discussão. Vista. Vista ao deputado Carlos Cabral. Processo 0522, de autoria do deputado Carlos Cabral. Dispõe sobre a admissão dos títulos obtidos do mercado comum ao Sul, Mercosul, para a progressão funcional de serviço público no Estado de Goiás. Processo distribuído ao deputado Carlos Antônio, que é pela sua rejeição. Eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista a deputada Leda Borges. Isso é lei federal já. Isso é lei federal, cara. Isso é lei federal, só está regulamentando aqui no Estado, o cara relata o contrário. Processo 5116, de autoria do deputado Carlos Cabral, condiciona a cobrança de taxa de pedágio à existência de via alternativa de uso público e gratuito para o usuário. Processo foi distribuído ao deputado Cimeison Silveira, que na oportunidade relatou pela rejeição. Vista, senhor presidente. Vista a deputada Leda Borges. Processo 5202, deputado Virmontes Cruvinel, introduz acréscimo na lei 15633 de 30 de março de 2006 da outras providências. Esse processo foi relatado pelo deputado Lissauer Vieira. Desde que adotado o substitutivo apresentado, ele é pela aprovação. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, pode informar o que a substituição do relator aponta? É só correção de texto ou de conteúdo, senhor presidente? Senhor presidente, vice-presidente Carlos Cabral, o parágrafo único, pessoas físicas que não comprovem que são residentes domiciliadas no Estado de Goiás há pelo menos 2 anos. O parágrafo 4º, microempreendedor
individual, como também as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que não comprovem que possuem sede e foro no Estado de Goiás há pelo menos 2 anos. O artigo 1º está acrescentando aí inciso 3 e 4. Eu vou pedir a Vossa Excelência que dê vistas, aí o Virmontes vai pedir vistas, só para ele orientar a nós aqui se ele concorda, porque a matéria é de autoria dele. Ele deve até concordar, porque pela aprovação... É porque tem um substitutivo. Mas vai que ele discorda, né? Então. Vossa Excelência, deputado Virmontes Cruvinel. É porque o deputado Virmontes também é campeão aqui em projetos, como são tantos, e é da legislatura passada, precisa manuseá-lo. Olha só, tem 2 deputados que apresentaram a mesma coisa, o Bruno Peixoto e o Luiz César Bueno. Está pensado no meu. Vossa Excelência, deputado Virmontes Cruvinel. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Cabral, isso aqui é fruto daquela audiência pública que nós fizemos, aquela sugestão que foi dada pelo movimento da cultura, de que para ter acesso ao fundo de cultura, ou pessoa física ou pessoa jurídica, tem que ter no mínimo 2 anos de vínculo com o Estado de Goiás, para a gente valorizar talentos locais. Então, o objetivo veio fruto daquela audiência pública, inclusive eu compartilhei com o colega. O substitutivo está ok? Esse é o foco. Então tá bom. Continua em discussão o projeto 5202. Encerrada em votação. Deputados concordarem com o parecer favorável, adotando o substitutivo, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5600. Deputado Hélio de Souza. Altera a legislação que especifica para dispor sobre a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de médico, médico veterinário, cirurgião, dentista, servidores públicos e militares. Esse processo foi distribuído à deputada Leda Borges, que é pela sua aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados que concordarem com o parecer da nobre deputada Leda Borges, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1639, deputada Leda Borges. Esse processo foi o que foi pedido vistas pelo líder do governo. Esse nós já colocamos em discussão, o líder do governo solicitou vistas. Da Leda? Cadê o da... Ah, eu falei. Acaba aquela pauta lá, tá acabando. Vou falar no ouvido dele. O que é isso aí, garoto? Senhores, processo 0557, Governadoria do Estado, veta parcialmente autor de lei 4 de 28 de janeiro de 2019. Esse processo foi distribuído ao nobre deputado Henrique Arantes. Vetos a serem rejeitados. Ele faz uma rejeição parcial do veto encaminhado a essa casa pelo governo do Estado. Então, vetos a serem rejeitados. Artigos 22 a 25, 28 a 31 do corpo do autor de lei e emendas, número 367, 694, 725 do anexo emendas parlamentares. Isto posto, somos pela comissão pela rejeição parcial do veto em relação aos artigos 22 a 25, 28 a 31,
do corpo do autor de lei, as emendas 367, 694, 725, do anexo de emendas parlamentares. O líder do governo solicitou vista, devolveu sem manifestação, então nós vamos colocar em apreciação Pela ordem, senhor presidente. a rejeição parcial do veto. Coloca em discussão, Pela Vossa ordem, Excelência. senhor presidente. Vossa Excelência. Eu vou apresentar a Vossa Excelência uma questão de ordem, porque eu estava aqui acompanhando a sessão quando essa matéria foi devolvida pelo deputado Virmondes Cruvinel, e o senhor narrou aí agora que há um pedido de vistas pelo líder. Já devolveu. Pois é, o problema é que não foi facultado a nós pedirmos vista, porque o Vinícius devolveu essa matéria aqui agorinha na outra comissão, e nós não tivemos. Nicolas, deixa eu falar com o presidente aí, Nicolas. Deputado Carlos, a assessoria está informando que foi um erro colocar aqui. Não obrigado. tem. Na verdade, não tem. Então, eu quero pedir vista, senhor Não tem presidente. pedido de vista. Vista. Vista, senhor presidente. É o orçamento, senhor presidente? Vista, senhor presidente. Essa é questão do orçamento. Vistas. Deputado Carlos, Sim, só lembrando, deputada Leda, são os vetos que nós estamos derrubando aqui, referentes inclusive à casa. Vai derrubar tudo ou parcial? Não, parcial. Por quê? É isso que eu quero saber. Porque, na minha opinião, ninguém me explicou que está tirando os bombeiros. Eu soube porque é um passarinho verde, eu cruzei com alguém, mas estavam os bombeiros dos vetos também. Então nós vamos votar parcial o quê? Qual parcialidade, senhor presidente? Qual parte nós vamos votar? Nós estamos sem saber. É vista, uai. O relator não se encontra. Pois é. Eu só estou alertando com o risco do prejuízo que pode sofrer a casa. Uma Né? questão de ordem, senhor presidente. Mas é um direito de pedir vista. Questão de ordem. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou... talvez o senhor pode me dizer que eu estou equivocado no que eu vou dizer, mas do tempo todo que eu estive nessa casa, se eu não me engano, me parece que até hoje é a primeira vez que eu vejo uma rejeição parcial de veto. Eu não sei, essa figura, ela está inteiramente prevista na legislação? Eu pedi vista, senhor presidente, em decorrência disso. Porque veto parcial, senhor presidente, veto parcial eu realmente conheço. Agora, rejeição parcial de veto, talvez eu esteja equivocado. E eu pedi vistas exclusivamente por esse motivo. Porque me parece, assim, a grosso modo, que ou se rejeita ou se mantém o veto. Essa rejeição matéria, parcial. Deputado Carlos, quem fez o relatório certamente foi a Procuradoria da Casa, a pedido do líder, do relator Henrique Arantes. Né? Então, o certo, na verdade, senhores, Questão de ordem, senhor presidente. deputado Carlos Cabral, eu gostaria de atenção de todos, deputado Major Araújo, deputado Hélio de Souza, deputada Leda. Eu peço, vamos diminuir o volume aqui, para ver se a gente caminha, deputado Carlos. O veto que nós vamos votar aqui, pela rejeição ou pela aprovação, eu vou bater na mesma tecla. Não adianta absolutamente nada. Nós só estaríamos deixando para uma outra sessão analisar essa matéria. Até porque, repito, aprovando o relatório do Henrique pela rejeição ou pela aprovação, de qualquer forma, quem vai decidir é o plenário da casa. Eu só faço esse adendo aqui. Agora, querendo continuar com as vistas, né, o deputado tem direito às vistas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vamos organizar. Primeiro, o deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, eu entendo que vários foram vetados. Um veto parcial seria alguns que foram acatados e outros vetados. Essa, para mim, é a linguagem técnica aqui dessa casa. Muito obrigado. É isso. Presidente, questão Senhor de ordem, só para presidente. explicar.
Só um segundo. Deputado Bruno Peixoto, depois deputada Leda. Deputada Leda Borges, deputado Antônio Gomide. Deputada Leda, em relação às emendas que o relator está colocando pela rejeição, pela derrubada do veto. O que são elas? São as emendas dos poderes, que tem já o recurso destinado. Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, apenas a dotação orçamentária. Então nós estamos apenas, o relatório do deputado Henrique Arantes está derrubando os vetos relacionados aos poderes. Existe também a derrubada de um veto referente a uma emenda de um deputado de R$100 mil para a saúde, que foi erroneamente vetada. Nós tomamos esse cuidado, olhamos a de todos os parlamentares, respeitando as emendas impositivas. Então é importante a questão dos poderes pela autonomia dos poderes. Então por isso o deputado Henrique Arantes reportou a mim, em relação à derrubada do veto, apenas dos poderes. Em relação às emendas coletivas, todas estas estão sendo pela manutenção do veto. Então não está havendo prejuízo ao orçamento impositivo, nem aos poderes. Tomamos total cuidado. Em relação à emenda do Corpo de Bombeiros, conversei com o comandante-geral e o governador falará com ele a respeito do fundo, atendendo um pedido que o deputado Henrique me falou de Vossa Excelência. Então nós tomamos todos os cuidados. Deputada Leda. Senhor presidente, líder do governo, eu acho que é uma matéria que, no mínimo, o relator delas deveria estar aqui. No mínimo. Por quê? Primeiro que foi para a mão do relator aleatoriamente. Eu não sabia que estava na mão do deputado Henrique Arantes. Coincidentemente, cruzei com a conversa do procurador da casa, doutor Rafael, com o deputado Henrique, por isso eu soube. Mas os outros membros que aqui estão, todos foram, a maioria foi embora, está lá com 14 membros, uma matéria de uma magnitude dessa, que é o orçamento do Ministério Público, do TCM, o orçamento desta Casa de Leis, que o governador Caiado vetou, mas eu creio que do Judiciário, que também vetou. E aí a gente acaba pedindo vistas, porque não há a capacidade que o líder do governo teve agora de colocar essas questões para nós. Por exemplo, não adiantou eu explicar ao líder do governo, meu colega deputado Bruno, qual a PEC que eu estava apresentando. Mesmo assim, ele pediu vistas para que o governo analise essa PEC. Aí chega derrubada de veto do Executivo, com matéria importantíssima para a casa, para todos os poderes, e a gente precisa que o líder explique depois que o voto foi dado. Então, a gente vai votar, deputado, eu vou devolver, em respeito à explicação dada pelo líder do governo, em respeito à matéria, à seriedade dela, porque um governador... Senhores, eu fiz a intervenção aqui, deputada Leda, até porque a discussão da matéria só vai resolver no plenário. Então, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em conceder vistas. Eu só fiz esse alerta aqui, deputado Carlos, porque são vetos, né? Nós temos que derrubar vetos que foram parcialmente vetados pelo governo do Estado. É isso. Mas mantendo o pedido de vista sem dificuldade nenhuma. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, existe um princípio geral de direito que fala que o que não é
proibido, é permitido. No entanto, esse princípio não se aplica a determinadas matérias. Especificamente no caso em tela, eu pedi vistas dessa matéria porque o veto parcial é uma figura admitida na nossa Constituição. Porém, a rejeição parcial de veto não encontrei-a nem na Constituição Estadual, aqui nas minhas mãos, durante esse período de discussão estou aqui lendo, tampouco no regimento interno da nossa casa. Uma vez que essa expressão que não é proibido, é permitido, não vale para esta regra aqui em específico, e no geral para os atos da administração pública como um todo, como bom estudante de direito administrativo e constitucional, essa regra não vale para a administração, eu ouso dizer aqui a Vossa Excelência que uma rejeição parcial de veto é uma figura não recebida pela Constituição Estadual. Eu não tenho a federal aqui, mas ela não está recepcionada. Em todos os momentos que a Constituição Estadual se manifesta, ela fala que o veto será apreciado ou aprovado ou rejeitado, mantido ou rejeitado. Entendo a Vossa Excelência quando diz que nós temos um prazo para que isso ocorra, mas nós podemos estar incorrendo aqui numa flagrante inconstitucionalidade, porque essa figura de rejeição parcial de veto não existe no texto legal da Constituição do Estado de Goiás, não está previsto nos artigos 149 a 155 do regimento interno. Eu vou passar a bola então para a assessoria jurídica da casa. Se eles entenderem que é possível, eu devolvo as vistas, caso contrário eu vou manter. Vossa Excelência mantém as vistas então. Pronto. E aí nós vamos depois perguntar ao relator, ele deve ter pedido assessoria da Procuradoria da Casa, deputado Carlos Cabral, mas esse assunto está encerrado então, concedido vistas, questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não tenho direito a voto nessa comissão, mas tenho direito a voz. Eu quero concordar com o deputado Carlos Cabral. Concordar. Não existe, dentro de uma redação, você concordar com parte dela e não concordar com outra parte. Ou você concorda com tudo, ou você não concorda com nada. Ou você veta, ou você não veta. Então, são fatos aqui que vocês devem, antes de colocar em votação, procurar saber o que é a jurídica, até porque o relator não estando presente, tem que saber quem é que fez esse relatório. Se foi realmente o deputado ou se foi orientado pelo jurídico. Outro fato também, senhor presidente, é que na quinta-feira eu quero, caso for votar isso amanhã, ou na próxima terça-feira, eu gostaria de levantar uma questão, deputada Leda, sobre a questão do Ministério Público. Eu defendo, por exemplo, a derrubada do Tribunal de Contas, juntamente com o da Assembleia, mas do Ministério Público não, porque quem vetou foi o governador, e o Ministério Público não tem sido conosco uma atitude de poder. E aqui eu quero levantar aos deputados novatos e relembrar alguns fatos que aconteceram aqui nessa casa. E aí chamo a atenção, no bom sentido da palavra, do deputado Humberto Teófilo, deputado, enfim, dos deputados que estão iniciando. O deputado Daniel Messac, que foi presidente dessa comissão, votava tudo do Ministério. Mais um minuto. E aí, senhores, o deputado Daniel Messac responde um processo, como muitos outros respondem. Quem foi gestor, principalmente, responde processo. E aí, ele não foi julgado, não existe sentença. Uma pessoa chamada testemunha-chave do processo de acusação é evangélico. O pastor da igreja desse cidadão foi conversar com ele, dando conselhos.
o Ministério Público entendeu que foi a mando do Daniel Messac. 1 ano e meio depois que foi conversado, o Ministério Público pediu a prisão do deputado. O deputado não conversou com a pessoa, quem conversou foi o pastor da igreja dessa testemunha. Ou seja, a justiça determinou a prisão de um deputado. Eu acho que não podemos jamais derrubar o veto do governador a uma instituição que não tem sido parceira com essa casa. Não é por aí que se faz uma boa parceria. Então eu já anuncio, senhor presidente, mesmo que passe, eu vou entrar com pedido de destaque lá no plenário. Nós não podemos aceitar a forma como o Ministério Público age com os deputados. Ontem foi o Daniel Messac, agora mesmo foi com um ex-deputado, ex-vereador, desculpa, Sebastião Peixoto. Daqui uns dias serão com os senhores. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, convocando outra em caráter ordinário para próxima terça-feira, às 14 horas. Bom carnaval. Está encerrada a presente sessão.